Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma vez para fazermos uma reflexão na Palavra de Deus. Vamos aguardar alguns instantes para o pessoal ir chegando. Temos alguns minutinhos. Gustavo, já chegou aí. Seja bem-vindo, Gustavo. Então, hoje o tema vai ser muito palpitante, Amélia, né? Amélia, muito bem. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Amélia. A gente está dando um tempinho aí para o pessoal ir chegando. E hoje o assunto vai ser muito, mas muito palpitante. Um assunto muito atraente. Vamos aí convidar os nossos amigos, né? Mandar um convite aí para que eles possam participar da nossa live. Dévalos, boa noite, Dévalos, de Selos. Olha o primo Wilcler. Ô primo, você vai ficar até o final hoje ou você está aqui só de passagem, hein? Fica aí, primo. Primo Wilcler. Lianinha, boa noite. Então, a gente está dando um tempinho aí para o pessoal ir chegando, né? A nossa live de hoje, a Mara está chegando aí, seja muito bem-vinda, Mara. Ela vai problematizar em cima de uma pergunta. Nós sabemos que a igreja evangélica, no que concerne ao assunto, ao Alessandro Lima, ao assunto da salvação. Boa noite, Mara. A igreja evangélica, no que se refere ao assunto da salvação, ela tem duas correntes, né? Enquanto que a primeira corrente, que é a mais antiga, que é a corrente agostiniana, vem lá do terceiro século, e muito embora naquela época tenha também surgido, Alessandro, boa noite, Sabrina, seja muito bem-vinda. Naquela época tenha surgido a corrente do pelagianismo, de um bispo, né, Pelágio, que hoje é mais seguido pela Igreja Católica, a doutrina pelagiana, que seria a salvação pelas obras e pela graça, uma mistura assim. E naquela época surgiu o bispo de Hipona, Agostinho, fazendo frente à teoria de Pelágio. Depois, o pensamento agostiniano no século XVI foi adotado e seguido pelo teólogo João Calvino. E depois, mais tarde, então, um dos discípulos de João Calvino começou a esposar uma doutrina que não era calvinista com respeito à salvação. Jacob Arminius, holandês, né, pastor da igreja holandesa, ele começa a esboçar uma doutrina de que, concernentemente à salvação, diferente da doutrina agostiniana e do pensamento calvinista. Então nós não vamos basicamente entrar no pensamento pelagiano, né, porque esse é um pensamento mais seguido pela Igreja Católica. A Igreja Evangélica ela segue duas escolas com respeito à salvação. E a pergunta é a seguinte: as duas escolas, uma vez salvo, a pessoa é salva para sempre? Depende da escola, depende da linha teológica, né? Uma vez salvo, a pessoa é salva para sempre? Se for um adepto da linha oposta à linha calvinista, né, ele vai dizer não, né? A linha que não é calvinista, ela vai dizer não. Ela vai dizer que a salvação, ela depende da perseverança da pessoa e da fidelidade da pessoa a Deus. No entanto, quando a pessoa desvia daquele caminho,
essa pessoa ela perde a sua salvação. Então, essa linha foi seguida pelo pai da igreja metodista, que foi John Wesley. Ele seguiu essa linha e é seguida hoje por muitas igrejas evangélicas. Agora, se a resposta é dada, o Alessandro ali está colocando linha arminiana, muito bem, arminiana, né? Jacobi Arminius. E essa linha depois ela é adotada por John Wesley e ela vai para os Estados Unidos e muitos seminários adotam essa teologia arminiana. Então, segundo a teologia arminiana, a salvação ela não é para sempre, ela depende não exclusivamente da graça, mas ela depende do esforço humano. Então, se a pessoa desiste do caminho, ela perde a salvação. Com respeito à linha, à escola calvinista, ela diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas qual seria a diferença entre as duas escolas, a arminiana e a calvinista? Bem, hoje eu vou abordar mais a questão da escola calvinista, uma vez que sou dessa escola, defendo, creio que há mais de 40 anos, a minha leitura da Bíblia, por mais de 40 anos, criou em mim essa convicção, né? Essa convicção de que uma vez salvo, é salvo para sempre. É uma convicção que vem de uma leitura bíblica há mais de 40 anos, que eu venho lendo a Bíblia, lendo vários livros e tendo feito também o curso de bacharel em teologia no seminário presbiteriano. Hoje sou um pastor presbiteriano, defendo essa doutrina da segurança eterna da salvação, não porque sou pastor presbiteriano, porque estou dentro da presbiteriana, mas porque pela leitura bíblica ela criou em mim essa convicção. Numa outra live eu vou falar então do posicionamento arminiano, da teologia arminiana. Essa teologia arminiana no Brasil, ela tem sido abraçada e ensinada por muitas igrejas de linha pentecostal e neopentecostal. A Igreja Metodista do Brasil também adota a linha arminiana. A linha calvinista tem sido seguida por parte da Igreja Batista, parte da Igreja Assembleia, parte a Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Congregacional, provavelmente, eu não tenho certeza, mas a Igreja Anglicana e Luterana também, pelo menos no início, adotando a Confissão de Fé de Westminster, adotava a linha calvinista. Agora, por que eu adoto a linha calvinista com respeito à segurança da salvação? Bem, então vamos lá. Eu quero levantar alguns pontos aqui importantes. Porque eu acredito que a salvação, uma vez salvo, é salvo para sempre. Eu sei que é um assunto delicado, é um assunto polêmico, é um assunto controverso, mas gostaria de enumerar pelo menos 6 razões nessa live porque defendo essa doutrina. Então, a primeira razão porque defendo essa doutrina é porque a Bíblia ela nos fala diretamente, são vários textos, há um elenco de textos bíblicos que mostram que a salvação ela é eterna, que nós não perdemos a salvação que nos é dada. Então a gente vai ver aqui alguns textos. Eu convido a quem, vou pegar minha Bíblia aqui do lado, quem tem aí uma Bíblia, acompanhem esses textos que vou ler. Eu não vou ler todos os textos bíblicos que falam sobre a segurança da salvação.
Alguns apenas, até porque o tempo da live não dá para a gente aqui ficar estendendo muito. Mas eu gostaria de ler, então, em primeiro lugar, primeiro motivo, né, são 6, porque eu acredito que a salvação é eterna. O primeiro motivo, o primeiro item, são textos bíblicos que diretamente comprovam que a salvação é eterna. E o primeiro deles está em João, capítulo 10, Evangelho de João, se você puder ler, aí acompanhar na sua Bíblia, é o Evangelho de João, no capítulo 10, versos 28 a 30. Então notem bem que o contexto aqui é um debate entre Jesus e os fariseus, e então Jesus, vamos puxar do 27, aliás, podíamos puxar do 26 até, né? Do 26 ao 30. Então, naquela discussão, Jesus já estava esgotado de falar com aqueles homens e o coração deles cada vez mais duros. A cada conversa, mais eles questionavam. A cada conversa, Jesus via que não ia sair nada dali, daqueles corações. Então, Jesus vira para aqueles homens e diz para eles: mas vós não credes em mim? Vós não credes? Vós não credes? Porque não sois das minhas ovelhas. Olha lá. Vós não credes em mim, porque não sois das minhas ovelhas. Né? Aí ele continua, ele diz, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja bem que ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu não preciso de ficar lutando com elas para tentar convencê-las. Elas ouvem a minha voz, eu chamo, elas ouvem a minha voz. E o versículo 28 é que dá a chave aqui, né? Vejam bem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Notem bem que a expressão jamais, aqui um advérbio no português, passa a ideia de algo que nunca pode acontecer. Lá no grego, esse jamais, ele vem com duas negativas. Não, não. A ideia de jamais na língua grega é não, não. Quando vem dois nãos juntos, a ideia no grego é de algo que jamais, nunca poderia acontecer. Então Jesus disse que eu lhes dou a vida eterna, não perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, jamais perecerão. A possibilidade de Jesus dar a vida eterna aqui nesse texto a uma pessoa e dela perder essa vida eterna, essa salvação, a possibilidade é zero. Veja bem, é o texto que está falando diretamente, a possibilidade é jamais. Ah, mas e se a pessoa pecar? Ah, mas se acontecer isso? Aí vem aquele tanto de se. Vamos ao texto. Vamos ao texto. O texto diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais perecerão. Ah, mas isso, aquilo outro, se fumar, se beber, se cair, se adulterar, se sair. Peraí, vamos voltar aqui no texto. Jesus está falando das ovelhas dele. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ah, pode criar quantos sis, vamos colocar o si no plural, não existe isso, né?
mas pode criar quantos se quiser. Ele está falando, olha, eu lhes dou a vida eterna, a salvação eterna. Vida eterna é salvação eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jamais perecerão. Para mim, com toda sinceridade, pela leitura que eu tenho da Bíblia há mais de 40 anos, que eu venho lendo a palavra, que eu sigo o Evangelho, que eu sirvo ao Senhor Jesus, para mim bastava, que encerrava o papo agora, a conversa aqui agora. Bastava, esse para mim já o texto aqui já é muito claro. Ele é, não muito, ele é extremamente claro. Ele está dizendo que, Jesus está dizendo para os homens duros de coração, vocês não aceitam, cada vez que eu falo, vocês fecham mais o coração. Conhece alguém assim? Que você fala e prega o evangelho para ele, cada vez que você fala, a palavra parece que endurece o coração da pessoa. Tem outros que você fala, a palavra amolece o coração delas. Já era assim na época de Jesus. A religião endurecia o coração daqueles homens, a pretensão endurecia o coração ao ponto de Jesus concluir, olha, vocês não me ouvem porque vocês não são das minhas ovelhas. A conclusão foi lógica. Então, ele diz, as minhas ovelhas me conhecem, as minhas ovelhas me conhecem e me seguem, elas ouvem a minha voz e não fecham o coração. E no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, quer dizer, eu dou a vida eterna para elas, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. E o versículo 29 reforça essa ideia, quando ele diz, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Veja bem que ele fala que ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão dele e nem da mão do Pai. Tem 3 mãos segurando aquele que é salvo. A mão do Pai, a mão do Filho e a mão do Espírito Santo. Então, ao que eu entendo aqui, a minha salvação, ela não depende da minha força ou da minha fidelidade, ou basicamente da minha fé. Não, ela não depende. É claro que eu preciso perseverar, eu preciso exercer a fé, eu preciso continuar, afastar do pecado, não para ser salvo, isso é outro assunto, mas em termos de depender, se fosse a minha salvação, a sua salvação, depender da sua força, da sua fidelidade, você estava encravado, eu estava encravado, o diabo tomaria a minha salvação amanhã ele tomaria a minha salvação. Então, para quem está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. A nossa live de hoje ela está respondendo uma pergunta. Uma vez salvo, salvo para sempre? Inclusive você pode participar aí, dar a sua opinião, entrar, escrever aí, para que a reflexão seja mais plena. Nós respondemos que a escola calvinista, ela vai dizer que não. Uma vez salvo, salvo para sempre, não tem como perder a salvação. Escola essa teológica que eu faço parte por convicção da leitura bíblica. 40 anos lendo a Bíblia, nasceu essa convicção, cresceu e se cristalizou dentro de mim essa convicção. A escola arminiana, Jacob Arminius, discípulo de Calvino, e aí, muitos anos depois, os discípulos de Arminius vão fazer um manifesto na Holanda, apresentando 5 pontos
sobre o calvinismo, sobre o arminianismo, e dentre eles que a salvação pode se perder a salvação. A análise, então, dos pontos arminianos, a gente vai fazer outra live. E eu não vou ver os 5 pontos, evidentemente, é apenas um assunto referente à segurança da salvação. Os arminianos vão dizer que, se fizermos essa pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre, eles vão dizer não. Não, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Porque a salvação depende da fé, depende da pessoa ser fiel, depende da pessoa perseverar. Então, a linha arminiana vai dizer isso. Já a linha calvinista vai dizer que a salvação não depende da perseverança, não depende do poder da pessoa, da fidelidade da pessoa, mas que a salvação depende do poder de Deus. E é aqui Jesus fala, ninguém pode arrebatar da minha mão. Isso é, quem é que está nos segurando? Quem está nos segurando? Para nós não cairmos. Jesus fala, da minha mão e da mão do Pai, ninguém pode tirar essas pessoas. Então, o primeiro texto que nós lemos é esse daí. O segundo texto, rapidamente, lá em Romanos, capítulo 8, nós prometemos que a gente, nessa live, a gente vai ver 6 pontos, porque acreditamos que a salvação é eterna, e o primeiro ponto são textos diretos da Bíblia. O primeiro ponto são provas textuais, diretas. Já o segundo, até o sexto, já são provas inferenciais. Quer dizer, que a gente tira a conclusão por causa de outras doutrinas bíblicas. Mas, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui no versículo, Romanos 8, versículo 35. E diz assim, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Se continuarmos lendo até o 39, chega no 38, ele fala assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou abrir aqui uma pausinha para dar as boas-vindas aí para Nilzinho, Eunice, Marisa, Pedrelina. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Notem que o texto de Paulo aos Romanos, ele está dizendo o seguinte, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Se você ler a partir do versículo 31, ele faz pelo menos 3 perguntas, ou 4 perguntas, 4 perguntas. Veja na sua Bíblia aí. Versículo 31, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aí. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque a questão de perder a salvação, geralmente o argumento que a pessoa usa é a seguinte, mas se fulano pecar, ele perde a salvação. Já notaram que há certos segmentos evangélicos que todo dia a pessoa perde a salvação? Ele briga com a esposa, perde a salvação. Ele agride verbalmente a uma pessoa, um filho, um empregado, um patrão, perde a salvação. Ele vai visitar a outra igreja, aí o pastor dele fala que ele
perdeu a salvação, porque visitou a outra igreja. Ora, gente, ou aqueles assim mais sinceros e mais embasados do que esses vão dizer o seguinte: às vezes ele cometeu um deslize, uma fraqueza e caiu. Então, a sua consciência vai acusar, e se ele não tiver um embasamento bíblico, ele vai dizer: eu perdi minha salvação. Se ele for de uma igreja de linha arminiana, ele vai dizer: perdi minha salvação. Entretanto, ele não vai deixar de amar a Jesus e ele não vai deixar de querer reconstruir a sua vida. Isso vai continuar dentro dele, porque isso vem do Espírito Santo. A prática, o cometimento de um deslize, talvez seja a pior questão que leva uma pessoa a achar que perdeu a salvação. Mas veja o que Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Versículo 33. É Deus quem os justifica. Você sabe o que quer dizer é Deus quem os justifica? É Deus quem declarou, baseado na justiça de Cristo, que ele é inocente, mesmo ele tendo caído. É Deus quem o justifica. Ah, pastor, mas o senhor está incentivando as pessoas a pecarem. Eu não. Eu estou lendo a Bíblia aqui. Quem intentará acusação, quem acusa é o diabo. Quem chega e diz que eu perdi a salvação, você perdeu a salvação, Deus não me ama mais. Quem cria dentro de nós aquela consciência culposa, que é como se fosse um fogo condenador, é o diabo. Deus não te ama mais, você pecou. Olha, quem atentará acusação? Deus me acusa por acaso? Deus chega para mim e fala assim: você não presta, você pecou, eu não te quero mais, você vai para o inferno, seu diabo, seu pecador. Isso parece com Deus? Não. Isso não se parece com Deus. Não se parece com Deus. Tanto é que ele diz: ó, quem intentará acusação contra os meus filhos? Sou eu que justifico eles. Eu aqui os aceito e os declaro inocentes e perdoados e justos. Então, vamos para a terceira pergunta, 34. Quem os condenará? Quem pode me condenar? As pessoas condenam, gente. Olha, vamos abrir o verbo aqui? Vamos abrir o verbo? Tem muita igreja legalista. Tem muita igreja que a pessoa é de Deus enquanto ela está entregando dízimo, congregando, enquanto a pessoa está com uma vida mais ou menos íntegra no caminho, um bom marido, uma boa esposa. Mas se essa pessoa enfraquecer e cair, olha, tem muita igreja que vem sobre essa pessoa e já condena, no lugar de Deus. Aquilo ali não tem mais jeito, aquilo vai para o inferno, aqui já desviou. Tem muita igreja que não que deixa os seus soldados para trás. Aqui está dizendo: quem poderá condenar aqueles que são de Deus? Quem poderá condenar? Quem os condenará? E por último, Paulo vai e pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai fazendo uma lista. E é claro que essa lista de Paulo aqui, do versículo 35 até o 39, ela seria interminável. Ela inclui tudo. Quem pode nos separar do amor de Deus? Aí ele vai perguntando: a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E no versículo 38, ele vira: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem, olha só, nem qualquer outra criatura. O que é qualquer outra criatura? Pecado,
queda, fraqueza, nada na mente de Paulo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Então, o primeiro texto, para quem está chegando agora, muito boa noite, minha prima Rosângela Cunha, Maria José, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. E nós estamos falando aqui hoje sobre a pergunta, né? O nosso problema aqui hoje uma vez salvo, salvo para sempre. Eu disse que a linha arminiana vai dizer que não, que se pecar determinados pecados, a pessoa perde a salvação, porque a salvação, em primeira instância, depende da força da pessoa, da fidelidade da pessoa, da perseverança da pessoa. Por isso, se a pessoa fraquejar, ela perde a salvação. Já a linha calvinista diz o seguinte: não, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a salvação, ela depende, em última instância, em primeira e em última instância, ela depende do poder de Deus. Então, o meu objetivo nessa live seria levantar 6 motivos, ou 6 itens, que comprovam que uma pessoa não salva, estou falando uma pessoa salva pelo sangue de Jesus, que ela não perde a salvação. E o primeiro item que eu estou levantando aqui são textos diretos da Bíblia. Então é o item textual, são provas diretas. Eu já citei 2. Eu citei o primeiro texto, João, do versículo 25 ao 29, e agora eu citei Romanos 8, a partir do 31 até o 39. Como eu disse, para mim, somente esses 2 textos seriam suficientes para provar que uma pessoa salva, ela jamais perde a salvação. Mas vamos continuar, vamos lá para Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mais um texto aí que a gente pode ler, e eu disse que eu não vou ler todos os textos que falam que a gente não perde salvação. São muitos. É um elenco de textos aqui que a gente ficaria aqui talvez a noite inteira lendo textos, mas somente alguns. Filipenses agora 1, versículo 6, que diz assim, se acompanhe na sua Bíblia aí. Diz assim, 1,6: estou plenamente certo, Paulo está falando, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou vendo pela hora aqui, gente, já foram meia hora. Essa live ela vai ser dividida em várias lives, porque eu acho que hoje aqui, pelo jeito, eu devo ficar aqui apenas no primeiro item, que é o item textual, né? Eu tenho aqui mais, deixa eu ver, mais 2 textos para lerem, que eu separei. Eu poderia até entrar no segundo item, né, que seria a doutrina da guarda de Deus. É outra doutrina sobre a guarda que Deus tem sobre nós, que é uma prova, agora, inferencial, não direta, mas inferencial, por inferência, por tabela, de que a gente não perde salvação. Então, vamos tentar esses 2 itens hoje e tentar fazer essa live aí de 3 vezes, né? Defendendo biblicamente essa ideia de que a salvação não se perde. Posteriormente, eu vou abordar a linha arminiana, né? E vou abordar e dizer e contrastar com essa linha que eu estou defendendo, ok? Então vamos lá. Eu estou no primeiro item, que é o item chamado textual, direto, provas diretas da Bíblia. Eu já citei 2 textos. Repito, poderia citar inúmeros,
mas vou citar apenas alguns, porque senão a gente sai fora do nosso propósito aqui da live. Esse texto agora, o terceiro, é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu volto a ler. Atenção aí, olha. Paulo falando: eu, Paulo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Olha lá. Eu estou plenamente, com a certeza plena, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Alguém pode chegar e falar: mas ele não está falando de salvação aí, pastor? Tá, ele está falando de salvação. Tanto é que no versículo 12, certo? Versículo 12 do capítulo 2, ele vai dizer assim: olha, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa obra que ele está falando no capítulo 1, versículo 6, é a mesma salvação do capítulo 2, versículo 12. E ele fala que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que quer dizer esse dia de Cristo Jesus? Essa expressão, dia de Cristo Jesus, significa a sua volta. O que Paulo está dizendo é que ele vai completar a salvação, a nossa salvação, até naquele dia de Cristo. Então, como que Deus vai completar a nossa salvação até o dia de Cristo? Vejam bem, e aqueles que morreram antes da volta de Cristo? E se nós morrermos antes da volta de Cristo? Ora, é muito simples. Nós morremos, a nossa alma, o nosso espírito vai para a presença de Deus, nós ficamos conscientes na presença de Deus, em plena alegria e repouso, aguardando a ressurreição do corpo, que se dará na volta de Cristo. Então, como Deus vai completar a obra da salvação? Quando Cristo vier, nós vamos ressuscitar, ele vai nos ressuscitar, a nossa alma que está com ele, gozando em paz na luz celestial, vem em encontro do corpo, e um corpo glorificado é ressuscitado, e então a salvação está pronta. Aí a salvação está pronta nesse sentido. É por isso que ele fala: olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a salvação na sua vida, ele há de completá-la até ao dia da volta de Cristo. Ele há de completar. Porque o que é a salvação? Vejam bem, quando a gente fala de salvação, Jesus salva, Jesus morreu para te salvar. Quando Jesus morreu para te salvar, a salvação significa o quê? O perdão dos pecados, todos os pecados, a imputação da justiça de Cristo em nós, o novo nascimento interior. O corpo continua condenado. Aquela condenação antiga, ao pó voltará. Então o corpo também será salvo. Como? Na ressurreição. Então Deus começou a obra da salvação em nós. Não acabou. Mas por que não acabou? Porque a salvação ela só é completada quando o corpo é glorificado na ressurreição. Então, o que Paulo está falando é que estou plenamente certo de que aquele que começou, ele começou agora. Quais são as graças iniciais da salvação? Primeira graça,
primeira graça, justificação. Concomitantemente, regeneração. Concomitantemente a essas duas, adoção. Essas três graças nós recebemos quando Cristo vem morar na nossa vida. Ok? Depois vem uma graça progressiva chamada santificação. Através dessa graça, esse novo homem implantado em nós, ele deve crescer cada vez mais. E por último vem a graça da glorificação, que é o término da salvação, ou a ressurreição. Então é isso que Paulo está falando. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou plenamente certo de que a salvação que ele começou na minha vida não vai ser interrompida por nada. Eu estou plenamente certo de que a salvação que ele começou na sua vida não vai ser interrompida, ainda que você esteja achando que você perdeu a sua salvação. Ela não vai ser interrompida, de forma nenhuma. Ah, mas eu afastei. Ah, mas eu caí. Olha, eu quero te dizer o seguinte, se Deus começou a boa obra da salvação na sua vida, Ele vai te levantar, Ele vai te suspender, e Ele vai concluir a obra da salvação. Eu não tenho a mínima dúvida disso. E eu não sei por que algumas pessoas têm dúvida com respeito a isso. Ah, então, pastor, eu posso viver pecando? Olha, eu posso, já que eu sou salvo, eu posso viver pecando e fazer o que eu quiser? Olha, veja bem que interessante isso. Veja bem, eu comparo o ser humano, inclusive eu estou no meio, a porcos. Porco gosta de quê? Porco não gosta de enfiar o focinho na lama podre e ali enfiar o focinho na lama e revirar no meio do lixo e da lama, não é isso que o porco gosta? É o ambiente dele. Assim a natureza humana, ela gosta de quê? A natureza velha. E note bem, a salvação não tira de nós essa natureza. Vou falar mais sobre isso, né? A natureza velha, ela ama pecar, ela gosta de fazer coisas erradas, principalmente na área sexual, na área da língua, na área da fofoca, na área, essas fraquezas humanas. É próprio da natureza humana, que eu comparo a porco. Quando Jesus vem e entra na sua vida, Ele implanta na sua vida uma nova natureza que eu comparo a uma ovelha. Agora, se você é de Jesus, você tem duas naturezas, que a Bíblia chama de velho homem e novo homem. Velho humano, filho de Adão, porco. Novo humano, filho do Espírito Santo, que gerou em nós essa nova natureza, ovelha. Olha, você pode pegar o porco, dar um banho nele. Eu sempre falo isso lá para a igreja. Pegue um porco, dê um banho nele, passe perfume, passe batom, coloque um laço rosa ou azul no leitãozinho, corte as unhas, apare os cabelos, joga um talquinho por cima, ele vai ficar cheirosinho. Dá um vermicida para ele, vitamina, cria no seu apartamento. Uma gracinha, ensine ele a fazer as necessidades num caixotinho, ele vai ficar uma gracinha. Tem gente que até dorme com o porco, com leitãozinho lá na cama. Né? Algumas madames estão deixando os cachorrinhos e estão agora adotando leitãozinhos. Então, olha, a primeira oportunidade que esse porquinho, cheirosinho, limpinho, ok? Primeira oportunidade que ele tiver de entrar numa lama, suponhamos que essa madame vai numa fazenda,
e solte o porquinho um pouquinho. Olha, a primeira lama que esse porquinho vir, ele vai correndo e pula dentro da lama e rola naquela lama. Por quê? Porque é a natureza dele. Agora, a ovelha, ela não gosta de lama. Pega uma ovelhinha e joga ela dentro da lama. Sabe qual vai ser a reação dela? Ela vai balançar o barro e vai sair. Porque a ovelha gosta de grama fresca. A ovelha gosta de água cristalina. Então, a nossa natureza gosta, a nova natureza nossa, o que ela ama é Deus, é a santidade, é andar com Deus, é ler a palavra, é obedecer a palavra. Mas a velha natureza que ainda está em nós, ela gosta daquelas coisas antigas, é da fofoca, é da prostituição, da droga, é daquelas coisas todas. Então vejam bem, você tem um porco na sua mão e uma ovelha. Se você ficar alimentando o porco e não alimentar a ovelha, quem vai te puxar? A ovelha está fraquinha. Quem vai ter força para te puxar? O porco. Então, se você está alimentando a sua velha natureza, né? E como que a gente alimenta a velha natureza num rápido parênteses? Quando não confessamos os pecados, quando não abandonamos os pecados, deixamos de congregar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de praticar a Bíblia, deixamos de orar, começamos a aceitar em nossa vida antigos pecados, começamos a racionalizar, um pequeno pecadinho não tem problema, há uma fofoquinha, uma piadinha indecente, uma caluniazinha. Aí essas coisas vão entrando, vão voltando e vão nos escravizando à velha natureza. Pois bem, mas suponhamos que isso tenha acontecido com alguém. Ele perdeu a salvação? Não. Ele não perdeu a salvação. É aqui que eu quero chegar e partindo aí para a conclusão. Ele não perdeu a salvação. Porque a salvação não é fruto das suas obras. A salvação é fruto da graça e do poder de Deus. Vamos para, então, um quinto, vamos ver? Já é 1, 2, 3, 4. Um quarto texto. Eu já falei de João, nesse primeiro item aqui, uma vez salvo, salvo para sempre. O primeiro item aqui é o item textual, textos diretos que provam. Nós vamos agora para o quarto, né? É o quarto? Falei de João 10, 28, 29, Romanos 8, 35, Filipenses 1, 36 e agora vamos para Romanos 8, 39. Vamos voltar lá em Romanos. Romanos 8, 39. Abra sua Bíblia aí. Onde tiver uma Bíblia, abra aí, leia comigo. Romanos 8, 39. Vejamos então. Esse já foi lido. Na verdade, seria Romanos 8, no versículo 28. Romanos 8, 28. Ok? É o 28, não 39. Já foi lido 39. Está naquela lógica lá que nada nos separa do amor de Cristo. O Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois bem, há uma sinergia, isto é, há várias coisas trabalhando juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão sinergicamente trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, numa primeira instância, é a nossa salvação.
Numa última instância, é que nós sejamos cópias do humano perfeito que é Cristo. Então, o propósito de Deus é nos salvar para forjar em nós, esculpir em nós a imagem do humano perfeito. Então, nós seremos humanos, seres completamente humanizados somente em Cristo Jesus. Porque nós vamos portar a imagem moral dele em nós. Mas pastor, o que tem a ver esse texto com salvação? Tudo a ver. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ora, o propósito eterno de Deus é que nós sejamos salvos e que portemos em nós a imagem do primogênito, do primeiro humano perfeito que é Jesus. E isso se faz pelo processo da salvação. Eu disse há pouco que as 3 primeiras graças que nós recebemos são justificação, e assim que eu sou justificado, minha culpa é tirada, meus pecados não são removidos, mas são perdoados. No momento que eu sou justificado, eu sou regenerado. Assim que eu sou regenerado, que o Espírito Santo habita em mim, eu sou feito filho de Deus. São as 3 primeiras graças. Após essas, isso é no início da salvação. Após essa, a salvação vai desenvolvendo pela santificação. E por último, a salvação, ela se concretiza plenamente com a glorificação ou a ressurreição. Então, olha o propósito de Deus. É esse, olha, eu vou pegar aquele homem caído no pecado, destruído por causa do pecado, e vou fazer aquele homem igualzinho ao meu filho, a imagem moral do meu filho. Como que eu vou fazer isso? Meu filho vai morrer na cruz para pagar os pecados, porque tem que satisfazer a justiça divina. Agora que meu filho morreu, eu vou chamar aquele homem, vou justificar, vou regenerar, meu espírito vai habitar nele, vou adotar, vou santificar e vou glorificar. Isso é salvação. Isso é salvação. Agora, tudo coopera para o bem, quer dizer, para o desenvolvimento da minha salvação. Tudo. Aí você diria, mas tudo aqui, é só as coisas boas que eu faço, né? Se eu xingo um palavrão, ou se eu escorrego, ou deslizo, isso também coopera? Paulo está falando, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, se você quiser saber mais desse propósito de Deus, continue lendo o 29 e o 30, porque eles dizem assim, olha, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora olha o 30. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Para Deus já está terminado. Deus, a todos os que ele conheceu, quer dizer, na sua presciência, isto é, aqueles que ele aprovou, ele, diz aqui o texto, que ele predestinou, chamou, justificou, glorificou. Na mente de Deus, a minha salvação está pronta. Para Deus está pronta, já está decretada. Mas para mim aqui na terra não está pronta ainda. Ela está em processo. Mas por que eu tenho certeza que vai chegar lá na frente? Porque para Deus já está concluído. E é Ele que vai fazer chegar lá na frente. E concluir completamente a minha salvação. Então,
Ele permite que eu venha algumas vezes dar uma desviada, que o velho homem volte a tomar a cena, ou que eu tenha um defeito. Ora, tudo coopera nesse processo de esculpir a salvação na minha vida, na sua vida. É como se fosse um artista esculpindo uma imagem numa pedra bruta e dura. Então, ele vai esculpindo, vai tomando forma de rosto, de corpo, e às vezes dá uma trincadinha aqui, ele tem que tirar fora, né? Ou nós podemos pegar até também o oleiro lá, com barro, fazendo, né, um vaso. Às vezes trinca aqui, tem que voltar, tem que sovar o barro de novo, e tem que voltar e fazendo essa ideia da salvação sendo esculpida em nossas vidas. E o interessante é que os verbos que aparecem no versículo 30, todos já são verbos acabados, de ações acabadas. Então, para Deus já acabou a minha salvação, está pronta. Agora, aqui na terra, para mim, ela não está pronta, porque eu não fui glorificado ainda. Eu ainda estou lutando aqui, velho e novo homem, numa luta carne e espírito. Mas para Deus, na mente dele, no decreto dele, na soberania dele, a minha salvação, ele já me vê lá na glória, perfeito, aperfeiçoado por ele, pronto por ele. Como é que eu posso dizer então que uma pessoa perde a salvação? Não tem como. Baseado na autoridade bíblica. E por último, lá em 1 Timóteo, deixa eu ver aqui se é 1 ou 2 Timóteo, hein? Vamos, Timóteo 1,12. Só lendo aqui eu vou saber se é 1 ou 2. Sou grato àquele que me designando para o... Não, deve ser 2 Timóteo 1,12. Eu não coloquei se é a primeira ou segunda. Estou sofrendo... de que aqui, muito bem. É 2 Timóteo 1,12, vai ser o último texto que eu vou ler essa noite, para mostrar que aquela pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre, olha, se for depender de textos bíblicos, é uma vez salvo, salvo para sempre. Então, 2 Timóteo 1,12 diz, e por isso estou, Paulo falando, viu gente, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei que tenho crido, sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha aí, Paulo está falando, eu passo por muitas tribulações, muitas perseguições, mas eu estou certo, olha a certeza de novo, de que aquele em quem eu tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em outras palavras, eu estou certo, eu tenho certeza de que o meu Deus é poderoso para guardar a minha salvação até no dia de Cristo. Então, todos os textos que nós lemos aqui, nunca nenhum deles fala que a minha salvação está baseada na minha fidelidade. Se tivesse baseada, eu estava frito, eu já estava no mundo há muito tempo. Eu já estava morto há muito tempo aí na vida. Eu já teria desviado há muitos anos. Mas, o que é que ele diz? Em todos os textos, é que o que me guarda é o poder, a fidelidade e a mão de Deus. É que vai nos guardar, é que vai nos levantar se nós caímos, é que vai nos animar, é que vai nos fortalecer e que vai nos fazer prosseguir até o último dia aqui na terra, quando Ele certamente nos receberá nos céus em sua presença. Eu vou encerrando essa live e vou dizer então que teremos que dividi-la em outras lives e a gente vai então continuar abordando sobre
essa pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre? Cremos que sim, baseado diretamente na Bíblia, mas também na doutrina da guarda de Deus. São muitos textos que mostram que Deus vai nos guardar até o fim. Na doutrina da graça de Deus, é outra doutrina que mostra que o que faz com que eu persevere até o fim não é a minha força, mas é a graça de Deus. A doutrina da justificação também é outro ensinamento que mostra que a minha salvação é para sempre. A doutrina da expiação também me mostra que eu estou firme até o fim. E a doutrina da eleição será a última a ser vista, que vai me mostrar que o decreto e o poder de Deus é que garantem a minha vitória. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram e convidá-lo para enviar, reproduzir essa live com outras pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que esse assunto vai abençoar a vida de muita gente. Envie para outra pessoa que você conhece. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Uma boa noite para todos.